Muito bom dia. Hoje vamos continuar a falar da poesia do José da Silva Maia Ferreira e esta nossa conversa vem na sequência da conversa anterior. A conversa anterior, como viram aqueles que assistiram ao vídeo, debruçava-se sobre o poema A Minha Terra, de José da Silva Maia Ferreira. Esse vídeo está aqui no nosso canal, A Terra de Maia Ferreira 1, foi lançado ontem, e nós vamos continuar o vídeo, porque, tal como dissemos nesse apontamento anterior, A Terra de Maia Ferreira 1, aquele poema A Minha Terra, que está no começo, praticamente no começo das espontaneidades da minha alma, do livro do Maia Ferreira, é um poema que tem de ser lido primeiro no seu contexto original e dentro do quadro enunciativo sugerido pelo autor, pelo próprio poema, em que ele se está a dirigir a um amigo no Rio de Janeiro e tem, no fundo, profundo, envolvendo a canção do exílio do Gonçalves Dias, mas ele tem que ser lido também no seu contexto dentro do livro. E dentro do livro nós vamos encontrar um poema com um título quase igual, que é o poema A Minha Terra. Esse dedicado a um compatriota, Joaquim Luís Bastos. Hoje vamos ler esse poema, A Minha Terra, dedicado a Joaquim Luís Bastos. Entretanto, para continuarmos a contextualizar a poesia de Maia Ferreira e o livro Espontaneidades da Minha Alma, podemos ir consultando alguns textos, ou estudos, ou ensaios que eu próprio preparei. Por exemplo, aqui no blog Arruga e a Mão, este José da Silva Maia Ferreira, um cidadão transatlântico, que trata mais do aspecto biográfico, ou este, dentro do blog Livro Kikola, sobre livros de leitores em Angola no século XIX, há um capítulo especialmente dedicado ao significado de Maia Ferreira para a história da literatura angolana. Então, tudo isto nos permite contextualizar a leitura do poema que nós vamos fazer agora. Como disse, há coisas que eu não vou referir por agora, porque já há um vídeo anterior em que eu falei delas. Então, convém que vejam o vídeo anterior. O vídeo anterior tem uma primeira parte dedicada à primeira metade do século XIX, o que é que foi publicado, o que é que aconteceu, num resumo muito breve, e depois começo a falar do poema do Maia Ferreira. Portanto, quem quiser ir diretamente ao poema do Maia Ferreira pode ir logo avançando no vídeo anterior até aparecer a página com o poema que eu estarei comentando. O mesmo acontece aqui. Vamos ver então o poema Minha Terra, que aparece já mais para o final das Espontaneidades da Minha Alma, páginas 101, 102, e o poeta, mais uma vez, nos dá um contexto no qual ele quer que a gente imagine a criação do poema. Então ele nos diz: A minha terra, ponto de exclamação, no momento de avistá-la depois de uma viagem. Ou seja, este poema terá sido feito, como ele está a rebater para a sua própria biografia, o poema terá sido feito numa das suas viagens. Ele tinha ido para Angola viver novamente em 1845, 2 anos após a morte do pai, mas enquanto esteve em Angola ele fez pelo menos uma viagem ao Rio de Janeiro e depois voltou para Angola. Possivelmente, este poema terá sido escrito quando ele voltava do Rio de Janeiro para Angola nessa viagem ou em qualquer outra, não sabemos. De qualquer modo, no momento de avistá-la depois de uma viagem. Ou seja, nós imaginamos o poeta no barco, no navio, começando a ver a sua terra e começa o poema assim. Este poema tem uma dedicação, não é dedicado ao amigo e protetor, digamos assim, literário João da Moí, mas é dedicado ao meu compatriota, o ilustríssimo senhor Joaquim Luís Bastos. Joaquim Luís Bastos é uma personagem típica deste período da história angolense e angolana. Ele era descendente de um pernambucano e de uma senhora de Luanda, eu creio que filho ou neto de um pernambucano e de uma senhora de Luanda. Foi um homem que enveredou pela carreira militar, na qual teve bastante sucesso, chegou a major. Creio que nesta época, justamente, ele era major, era um filho da terra, foi subindo muito alto na consideração
das autoridades portuguesas e portanto, chegou ao ponto de ser nomeado governador de Benguela. Uma facção forte de comerciantes portugueses e alguns angolenses e o são tomense, aliás, angolense de origem são tomense, mas sobretudo comerciantes portugueses ligados ao tráfico de escravos e ao governador anterior que protegia o tráfico de escravos e tinha montado um sistema de corrupção de maneira que até, enquanto governador, fazia encomendas a lojas que encobertamente eram lojas dele, etc, etc. Portanto, práticas de corrupção, essas práticas, por acaso, foram denunciadas pelo Maia Ferreira, depois do livro sair, quando ele foi para Benguela como tesoureiro da alfândega, ele começou a dar conta de uma série de atos de corrupção, depois o cunhado dele saiu por um tempo e ele ficou no lugar do cunhado, com o que teve acesso a uma série de informações relativas ao governo da província e que estavam na Junta de Fazenda. Há toda uma movimentação, desde os ingleses denunciando o compadrio com o tráfico de escravos desse governador anterior, Tavares de Almeida, até às denúncias do Maia Ferreira, do seu cunhado e de outras pessoas, incluindo o Major Joaquim Luís Bastos. Há todo um lobby de resistência ali que vai denunciar o governador. Ele acaba sendo demitido, já depois, como digo, de saírem as espontaneidades, é que ele é demitido e é nomeado Joaquim Luís Bastos. O único obstáculo à nomeação do Joaquim Luís Bastos, como vem explicado no livro, que é o livro do historiador português Lúcio Soriano, que foi um dos grandes responsáveis pela nomeação de Joaquim Luís Bastos, o único óbice, o único obstáculo colocado à nomeação dele era o facto de ele não ser branco. E o Lúcio Soriano diz isso muito claramente. Mas, na verdade, havia uma resistência local que acenava com a possibilidade de um filho da terra, ainda por cima não branco, poder ser perigoso entregar-lhe o governo de uma província. E, na verdade, também havia ali em Benguela, onde isto tudo se passou, havia jovens luandenses que pertenciam ao tal grupo, cuja existência não está documentalmente comprovada, mas é ora insinuada, ora diretamente dita, a existência de um grupo chamado Jovem Luanda, que agrupava vários jovens luandenses que eram filhos da terra e defendiam, não sei se a independência, mas pelo menos a dignidade dos filhos da terra, a sua margem de manobra, que eles deixassem de ser constantemente e sistematicamente postos de lado, que se deixasse os filhos da terra comerciar e desenvolver as suas carreiras, incluindo as carreiras oficiais na estrutura colonial, e tudo isto se combinava depois com a nomeação do Joaquim Luís Bastos, que era o filho da terra. O antigo governador e o seu lobby julgavam com isto para assustar as autoridades portuguesas em Lisboa e criaram uma resistência que, inclusivamente, não deixava o novo governador, Joaquim Luís Bastos, desembarcar em Benguela para tomar posse. Depois o governador-geral interveio, fez com que os comerciantes resistentes à nomeação de Joaquim Luís Bastos o deixassem desembarcar. Ele desembarca, toma posse e a seguir a tomar posse, fazia parte certamente do acordo, a seguir à tomada de posse, ele pede a sua demissão por motivos de saúde, tendo que se retirar para Luanda. E então retira-se. E a nomeação que veio a seguir, que é de um governador interino, é alguém do lobby do antigo governador Tavares de Almeida. Portanto, fez-se aqui uma grande manobra para contornar a nomeação do filho da terra como governador da província de Benguela, e essa grande manobra consistiu também na encenação da tomada de posse, porque não se podia faltar ao respeito à autoridade, então encenou-se a tomada de posse, mas o governador também, o novo governador, Joaquim Luís Bastos, terá concordado em, assim que tomasse posse, pedir a demissão e sair. Enfim, hoje falaríamos, em português direto, uma palhaçada de muito mau gosto. Pois este compatriota, Joaquim Luís Bastos, é um amigo do Maia Ferreira, a quem ele dedica o poema A Minha Terra. Temos então aqui um cenário que é o oposto do anterior. No poema A Minha Terra, no começo do livro, temos Maia Ferreira a falar com João de Amboí, dirigindo-se ao João de Amboí, num hino dedicado à sua terra e ao mesmo tempo ao seu amigo João de Amboí, colocado no álbum do seu amigo e tendo por pano de fundo, textual, como disse, a canção do exílio do Gonçalves Dias, que já era
uma canção que já tinha, digamos, explodido em termos de popularidade, embora escrita há pouco tempo, há poucos anos antes. Aqui, e isso tudo no Rio de Janeiro, aqui temos o cenário ou luandense ou benguelense, mas luandense possivelmente por causa das datas, em que o poeta canta não a minha terra, mas a minha terra. Temos também a dupla dedicação, o título do poema é uma dedicatória à minha terra, e depois temos a dedicação ao meu compatriota, o ilustríssimo senhor Joaquim Luís Bastos. Portanto, estamos em Angola, em Luanda, possivelmente em Luanda, e temos o poeta a falar da sua terra, mas agora dirigindo-se ao seu compatriota e amigo. Ora, o que é que esta situação enunciativa diferente vai permitir? Isto e o facto do poema ser colocado bastante mais para a frente, como disse, páginas 101 e 102 da edição original, da primeira edição das Espontaneidades da Minha Alma. O que é que isso vai mudar? Vai mudar na própria enunciação e no sentido com que o poeta fala da sua terra. Ele vai falar muito mais à vontade dela, porque está a dirigir-se ao compatriota e porque o poema também está lá mais para o fim. Portanto, muita gente nem sequer deu atenção a isso. Aliás, houve críticos, como disse, anacrónicos, com muita má vontade, a comentarem os poemas do Maia Ferreira, que comentaram o poema A Minha Terra, no começo do livro, sem sequer referirem, ou referindo assim de pena leve, este segundo poema chamado A Minha Terra. Ora, um poema não pode ser lido sem o outro, e vamos ver isso mesmo agora. De entrada, o poeta logo nos atira com uma imagem rara. Deleito o mar, lá desponta. A gente olha, deleito o mar, sempre estranhei esta expressão, fui procurar. Havia um mito dos marinheiros, este mito não era completamente imaginário, havia um mito dos marinheiros de que em certos lugares o mar à noite ficava luminoso. Os marinheiros envolviam isto em muita mitologia, claro, porque não sabiam, nem ninguém sabia a origem. Mas, de facto, isto não era imaginado só, não era mentira. O chamado mar de leite, hoje diz-se que é derivado da bioluminescência, é um dos fenómenos da bioluminescência, ou seja, da luz produzida naturalmente por seres vivos. No caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, no Brasil, há fenómenos de bioluminescência produzida por protozoários. A bioluminescência o que é que faz? Faz com que de repente, à noite, ou até de manhã, por exemplo, não é? Mas à noite nota-se mais, faz com que de repente o mar realmente fique cheio de luz. Lá por dentro, lá por baixo da superfície das águas, o mar fica luminoso. É essa a imagem que o poeta escolhe para o mar sobre o qual ele chega à sua terra e começa a avistá-la. Então, deleita o mar, ele vem sobre o mar luminoso. Lá desponta, entre as vagas sussurrando. Reparem que sussurrando é ambíguo, podem ser as vagas sussurrando ou a terra sussurrando entre as vagas, mas o Maia Ferreira parece não preocupado com isso, entre as vagas sussurrando, a terra em que cismando vejo ao longe branquear. Quer dizer, ele já vinha cismando na terra, ele já vinha pensando nela, e de repente a vê, branquear ao longe. Branquear porquê? Porque ali no litoral é uma terra arenosa e é massa proeminente, tem D'África o sol ardente, que sobre a areia fervente, então o sol ardente, a areia fervente fazem uma terra branquejar. Então ele vem sobre um mar luminoso e vê a terra branquejar como se a própria terra também emitisse luz. Mas contrariamente ao que é comum, ao que foi comum no século XIX e também em boa parte do século XX, mas, por exemplo, no João Cândido Furtado Mendonça Dantas, que é um poeta ultrarromântico que foi juiz em Angola e na década de 1860 escreveu alguns poemas em Angola, onde, aliás, acho que deixou um filho. Bom, mas não interessa agora, ele escreveu vários poemas e em alguns desses poemas, apesar de ele elogiar sempre Luanda, que ele chama ilustre e culta e diz que é uma terra muito bela, mas ele queixa-se do calor do sol, portanto do sol ardente de África. Isto é um tópico comum na poesia colonial e, como já vimos também, o Soba, que vem do Planalto para o litoral negociar, também se ressente deste calor litoral. Mas o poeta não. Tem D'África o sol ardente, que sobre a areia fervente vem-me a mente acalentar. Este sol vem-lhe
vem-lhe dar alento, vem acalentá-lo. Ele não se queixa dele. Ele recebe-o como uma bênção. E mais uma vez, está aqui a imagem que domina toda a primeira estrofe, que é a imagem da luz, do brilho, como que a imagem de uma revelação, a revelação da sua terra. É também uma imagem que nos liga às metáforas relacionadas com o fogo. E o fogo porquê? Porque ele ao mesmo tempo vai falar do amor pela sua terra. E o amor é fogo. É fogo em África, como vimos que ele dizia no poema A Minha Terra, no começo do livro. Ele associa a mulher africana à sinceridade, à fera quando é enganada, à doçura quando não é enganada, e depois usa também uma série de palavras relacionadas com o fogo, com o ferver, com o sol ardente. Aqui esse imaginário vai se repetir e continua na segunda estrofe. Debaixo do fogo intenso, onde só brilha formosa, portanto só brilha formosa a minha terra, sinto na alma fervorosa, quer dizer, o fogo da terra é intenso. Ela brilha, mas a minha alma também é fervorosa. E esse fervor vem de quê? Do desejo de abraçar. Então começa-se a transformar aquela imagem visual inicial de uma terra brilhante, luminosa, né? Olhar para a terra, o mar luminoso, a terra luminosa, tudo brilhante. Essa revelação inicial começa a transformar-se em desejo. É o desejo de abraçar essa terra que torna a alma do poeta tão fervorosa quanto o sol fervente. E então sai a primeira exclamação de amor à terra. É a minha terra querida, toda a alma, ou seja, quer dizer, a sua alma inteira é dessa terra, pertence a essa terra inteira como sua, toda a alma, toda a vida. Portanto, não é o amor retórico, é o amor vivo, sentido, que entre gozos foi fruída sem temores nem pesar. Portanto, uma imagem idílica ainda da terra e desse idílio participando já um desejo do poeta que a quer envolver, que a quer abraçar. Então, começa a insinuar-se a metáfora do desejo, ou várias metáforas do desejo erótico, misturadas com esta luminosidade e alimentando o amor do poeta pela sua terra. Passando agora para a estrofe seguinte, já na página 102, ele que está a chegar, curiosamente, faz aqui um pequeno truque. Diz, bem-vinda sejas, ó terra. Quer dizer, como se ele estivesse a receber a terra dela, quando era o contrário. A terra é que estava a recebê-lo a ele. Há aqui uma curiosa inversão de papéis. Remontando ao poema A Minha Terra, que está no começo do livro, dedicado ao João da Buí, nós temos aqui, outra vez, o elogio da terra pela sua simplicidade. A minha terra primorosa, portanto, ela é bela, é primorosa, e para ser bela, ela não precisa de vaidades, ela não precisa de galas, portanto, ela não precisa de vestes ou de engalanamentos, ela não precisa de, como se diz, adereços superficiais, exteriores, para relevar a sua beleza ou aumentar a sua beleza, porque ela simples, é bonita e é suficiente. E então ele diz, despe as galas, quer dizer, se estás aí cheia de galas, despe-as, tira, que vaidosa ante mim queres mostrar. Vejam como cresce a imagem erótica. Ele já imagina a terra vindo ter com ele como se fosse uma mulher, mas toda engalanada, toda vaidosa, e ele diz, não é preciso. Queres-te mostrar assim porquê? Mesmo simples, tens fulgores. Os teus montes têm primores que às vezes falam de amores a quem os sabe adorar. Ou seja, vem assim simples como tu és, porque isso tem fulgor, a tal imagem ao mesmo tempo luminosa e de fogo, não é? Isso tem fulgores. E os teus montes têm primores, têm belezas, não é? Que às vezes falam de amores. Aqui está a menção direta ao erotismo, que às vezes falam de amores a quem os sabe adorar. Quem souber adorar esses montes, mas afinal o que é que tem esses montes para falar de amores? Tem uma coisa simples, tem a evocação da imagem da mulher, do corpo da mulher. Então ele diz, navega pois meu madeiro, como se o barco fosse na relação erótica a manifestação do masculino, navega pois meu madeiro nestas águas de esmeraldas. Águas de Esmeraldas é uma imagem visual muito antiga da literatura portuguesa. Vai junto do monte às faldas, ou seja, chega às bases do monte, das dunas, dos morros de barro, nessas praias a brilhar. Quer dizer, o próprio navio também vai junto do monte às faldas, nessas praias a brilhar. As areias brilham e o navio não vai estragar esse brilho. Vai mirar a natureza. Na minha terra, a beleza, que é singela, ou seja, simples,
Continuamos na linha do que ele dizia no primeiro poema. A minha terra é simples e é bela assim. É bela sendo simples. Da minha terra a beleza que é singela e sem freza. Quer dizer, não é agressiva. Nesses plainos da Leimar. Portanto, da Leimar porque ele vem do outro lado, o que reforça a minha suspeita de que isto é feito quando ele vinha do Rio de Janeiro para Angola, nessa viagem que fez ao Rio de Janeiro, e, portanto, isto deve ter sido escrito em meados do ano de 1849. E depois, finalmente, como acontece também nesse primeiro poema, ele termina repetindo o começo e, portanto, remetendo-nos para uma imagem circular. Ele está a voltar e também chega ao fim e recorda-nos o começo do poema como quem nos convida. Leiam isto novamente, leiam com mais atenção. Eu estou a voltar e isto também volta, a gente chega ao fim e volta ao começo. E fica, portanto, esse convite para que vocês leiam isto com mais atenção. Que leiam isto uma segunda vez e agora com a vossa própria, dizendo um palavrão, com o vosso próprio background cultural. Não é? Isto pode ser consultado assim, a edição facsimilada, como já disse, a edição feita pelo professor Francisco Topa da Universidade do Porto e que está disponível em linha, online, gratuitamente. Podem encontrá-la diretamente, colocando espontaneidades da minha alma, edição Francisco Topa, qualquer coisa assim, ou ir ao site do CITSEM, Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, da Universidade do Porto, e ali procurarem pelo professor Francisco Topa, depois aparece esta publicação. Enfim, é outro caminho para chegar a este livro. Tem a vantagem de ter uma boa introdução do professor Francisco Topa, com muitas informações novas e contextualizadoras, e tem a vantagem de reproduzir tal qual a edição original. Pronto, hoje fomos breves, espero que tenham aproveitado bem e que continuem a ler este poema e outros do José da Silva Maia Ferreira.